Pô, a gente tá naquele momento do sobe memória, desce memória, sobe memória, desce memória, todo mundo esperando aquela notícia. Nossa, agora furou a bolha da inteligência artificial. Agora vai cair o preço, despencou o preço das memórias. Samsung vai ter que baixar, SK Hynix vai ter que baixar, todo mundo vai ter que baixar o preço das memórias. Todas as memórias de data center vão sobrar pra nós. Essa é a notícia que todo mundo tá esperando. E nós tivemos uma notícia atual que, inclusive, duas notícias atuais que iam de encontro com as nossas expectativas. Um é o novo modelo do Google para IA, que diminuía substancialmente a quantidade de memória necessária para os modelos. E a outra era a OpenAI peidando na farofa ou dando para trás na hora de comprar as memórias. Eles tinham se comprometido ali com pelo menos 50 ou 40% da produção global de memória pro ano e eles chicken out, ou seja, eles saíram fora. Arregou. E agora a gente fica naquela, bom, aconteceu tudo isso. E o preço da memória tá onde? Tá caindo. Mas ao mesmo tempo, bom, fica aí. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema, eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código UNLOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também, já sabe, o código é UNLOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Essa é a informação mais valiosa que eu posso dar pra vocês, porque vocês vão ter que fazer a aposta. Eu não posso... Virou quase uma loteria comprar memória agora. Ao mesmo tempo que caiu o preço, você ainda fica pensando no preço anterior. E você ainda fica torcendo. Fala, não, mas tem que quebrar essa porcaria aí. Esse negócio de IA, essa bolha da IA tem que estourar de uma vez. Eu vou esperar o preço cair lá no chão. E aí tem algumas coisas que não vão alinhar muito bem aí com o seu esoterismo. Eu vou explicar. Realmente ocorreu essa situação, né? A OpenAI desistiu de um acordo que eles tinham ou não cumpriram com a promessa de comprar as memórias, que é muita coisa. E nós tivemos queda de preço que veio logo em seguida tudo isso, né? O modelo de IA do Google e tal. E nós temos diversos modelos e configurações de memória RAM que estão com preços super inflados. Começar pela notícia boa. Kits de memória DDR5 de 64GB caem para menos de $500 no Japão pela primeira vez em 4 meses. Então aí numa conversão direta agora R$ 2.500. O que é mais ou menos o que a gente pagava aqui, mas isso é direto, né? Sem os impostos. Segundo a última pesquisa de preços da Akiba PC Hotline em Akihabara, varejistas japoneses estão apresentando preços mais baixos em diversos kits de memória DDR5 e DDR4. Aliás, vou dar spoiler pra vocês, eu vou lá no Japão pessoalmente pra checar se isso realmente tá acontecendo e ver se eu consigo achar preços mais baratos lá na Ásia. Tanto disso quanto de placa de vídeo. Então se inscreve no canal e clica no sininho aí. Bom, os maiores cortes de preço se aplicam aos kits DDR5 de 32GB, X2, que são 64GB, né? Um kit DDR5 4864GB teve uma queda de 20.800 ienes, ou 21,8%, para 78.000 na Dospara, o que equivale a cerca de $489. Essa é a primeira vez em 4 meses que um kit de DDR5 de 64GB cai abaixo de 80.000 ienes na pesquisa, segundo a mídia. Outros kits de 64GB DDR5 também tiveram seus preços reduzidos. O DDR5 5600 caiu para 89.980 ienes, que preço doido, né? Ou cerca de $565. Enquanto o DDR5 6000 caiu para 88.000 ienes, ou cerca de $552. O DDR5 6400 agora está listado por 92.800 ienes, ou cerca de $582. Na conversão direta, não é um preço muito ruim pelo que a gente está pagando aqui, né? É verdade. Mas ainda é um preço bem elevado. Até porque tem a conversão em impostos, né? Os kits menores também sofreram reduções de preço. Um kit de DDR5 5600 16GB vezes 2 caiu para 47.980 ienes, ou cerca de $300. O que, segundo o relatório, é o menor preço registrado este ano para um kit de DDR5 de 32GB. Um kit de DDR5 de 7200 de 16GB vezes 2 foi listado por 59.980 ienes, ou cerca de $370. DDR4 ainda é muito mais barato. As memórias DDR4 e para laptops também apresentam queda
nos preços de venda. Um kit de 32GB vezes 2 DDR4 caiu para 54.780 ienes, ou cerca de $344, enquanto o kit de 64GB DDR5 5600 Soldin caiu para 199.800, cerca de $1.254. A situação das memórias DDR5 de alta capacidade para desktops ainda é mista. Um kit de 64GB X2 DDR5 5600 subiu 30.000 ienes, chegando a 278.000, cerca de $1.745 na mesma pesquisa, o que é insano. Quase, meu Deus, cara, quase R$10.000 em conversão direta. No Japão. Loucura. Interessante, primeiro que é legal ver aqui você quase tem um ataque, né, vendo essa quantidade de informação dos anúncios dos caras. É muita informação no Japão. Você tem que realmente parar pra não, né, conseguir entender. Mas aqui estão os anúncios, né, do que eles encontraram, dos kits. Eu vou lá em Akihabara pra dar uma olhada como é que tá os preços, vou dar uma pesquisada nas lojas, vou ver lá em Taiwan também como é que tá, vai ter a Computex. Espero que a tela baixe ainda mais. Mas essa aqui é a parte positiva da coisa, galera. A gente tem alguns preços e o que eu vou mostrar pra vocês também, tipo, aqui no Brasil, como é que tá. Tivemos queda de preço no Brasil de memórias, no preço de memória RAM, mas ele ainda tá longe do que seria o ideal. E a gente só tá falando de memória RAM, não estamos falando de SSD. Só pra vocês terem uma ideia, esses aqui são os valores mais elevados. Então, kit de 128GB, R$15.000. Kit de 128GB, R$15.000. 96GB, R$14.000. Pré-venda esse aqui, tá? Vão chegar. O que a gente tem disponível? Um módulo de 64, 7.780, ou seja, 128GB, vocês já fazem a conta. Um no 64, vamos pegar aqui, 2 de 24, 48GB, que é uma quantidade decente, R$7.200. Isso aqui é um preço hiperinflado pelo mercado, tá? Não é só aqui na loja. Em qualquer lugar que você for procurar vai estar absurdo. Aqui, ó, 2 vezes 32, R$7.000. Vamos pegar uns kits mais baratos aqui de 48, R$4.200. Isso é os kits mais baratos, tá? Os mais baratos, 4.200. E é uma memória DDR5 5200. A 6200, 4.259. Mais um kit aqui de 32GB, 2 vezes 16, R$4.000. Isso aqui é a média. Você vai achar mais barato, dependendo do kit que você escolher, né, da combinação, do clock, da latência. Tem mais barato, ó, por exemplo, tem 32GB aqui DDR5 por 3.300, mas é o 5600, aí tem que ver a latência e tal. Então tem várias opções, inclusive memória de notebook, eu já mostrei pra vocês um vídeo, dá uma conferida, que dá pra você usar adaptador e usar a memória pra notebook, que tá bem mais barata proporcionalmente, se você for comparar. No mundo inteiro tá bem alto, mas tem caído o preço. Aqui no Brasil tem demorado bem mais o efeito, isso que é triste, né, porque cai no mundo inteiro, mas no Brasil sempre tem esse atraso. Para subir é na hora, para baixar demora um absurdo. É sempre assim. Eu percebo que tem vários kits que estão com preços irreais, porque eles estão atolados ali. Não é como se estivesse vendendo aos milhões. É só que tá vendendo caro para, sei lá, ver quem compra. Esse é o mercado, esse é o que tem que ser mercado. Em algum momento, isso deve mudar. Esse é o lado bom da coisa. E é por isso que eu falo pra vocês que é uma lotaria. Essa é a parte de boas notícias, acredite. Você tá falando sério? Esses preços são uma boa notícia, porque tem a notícia não tão boa sobre isso que, de novo, pode afetar negativamente os preços. E aí entra naquela, será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu compro ou não compro? Por via das dúvidas, deixa o like antes de decidir. Greve na Samsung pode agravar crise de DRAM e causar prejuízo de $20 bilhões. Trabalhadores da Samsung ameaçam paralisar a maior fabricante de memória do mundo a partir de 21 de maio. A Samsung está diante de um dos conflitos trabalhistas mais graves da sua história, e o mercado global de memória observa a situação com crescente apreensão. O Sindicato dos Trabalhadores da empresa anunciou uma greve de 18 dias, com início previsto para 21 de maio, que pode interromper a produção da maior fabricante de chips de memória do mundo e gerar perdas estimadas entre 30 trilhões de won, equivalentes a cerca de $20 bilhões, aproximadamente 99,6 bilhões de reais na cotação atual, sem considerar variações cambiais. No centro do conflito está a remuneração variável. O sindicato, que representa cerca de 74 mil trabalhadores e conquistou recentemente o status de representação majoritária, exige que a Samsung destine 15% do lucro operacional anual ao pagamento de bônus, além de um reajuste salarial de 7% e a extinção do teto atual que limita o bônus de desempenho a 50% do salário base anual. A demanda pelo bônus equivale a aproximadamente $30 bilhões, cerca de 149,4 bilhões de reais, com base no lucro operacional projetado da companhia. O lucro operacional da Samsung no primeiro trimestre de 2026 cresceu 755% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro operacional, impulsionado pela demanda explosiva por chips de memória para aplicações de inteligência artificial.
o sindicato aponta a rival SK Hynix como referência. A empresa removeu o teto de bônus em setembro passado e prometeu destinar 15% do lucro operacional a dividendos. Com lucro projetado de 250 trilhões de won em 2026, a SK Hynix deve pagar bônus médios de cerca de 700 milhões de won por funcionário, aproximadamente $400 mil ou 2 milhões de reais. É um bônus médio, tá? É a média ali. Segundo cálculos do próprio sindicato da Samsung, os bônus pagos aos trabalhadores da divisão de chips da empresa são inferiores a 1/3 dos valores praticados pela concorrente. O presidente do sindicato, o Choi, eu vou pronunciar isso errado com certeza, o Choi Seung-ho, revelou que mais de 200 funcionários da divisão de semicondutores migraram para a SK Hynix nos últimos 4 meses, um sinal concreto de que a defasagem salarial já tem consequências operacionais. Manifestações em vou pronunciar errado de novo, Pyeongtaek e queda imediata na produção. Em 23 de abril, o sindicato realizou um grande ato de protesto no campus de Pyeongtaek, principal hub de produção de memória da Samsung em, nossa senhora, lá vai, Gyeonggi, na Coreia do Sul. A polícia estimou a presença de cerca de 30 mil pessoas. O sindicato afirma que o número chegou a 40 mil participantes, representando aproximadamente 1/3 da força de trabalho das fábricas de semicondutores da empresa. Rapaz, é muito grande. Os efeitos foram imediatos. Segundo dados do sindicato, citados pelo Seoul Economic Daily, a produção das fabs de memória caiu 18,4% e as linhas de fundição caíram 58,1% durante o turno da noite após o protesto. Os números se referem apenas a uma ação de um dia. Uma paralisação formal e prolongada teria impacto muito mais profundo. O aspecto mais preocupante para a cadeia global de abastecimento não é a duração formal da greve, mas o tempo de recuperação. Quando as atividades rotineiras de configuração e manutenção dos equipamentos semicondutores são interrompidas por períodos prolongados, o retorno à produção normal costuma levar o dobro do tempo da paralisação. Assim, uma greve de 18 dias pode resultar em mais de 36 dias sem produção plena, ou seja, mais de um mês de impacto efetivo do fornecimento. Os produtos mais suscetíveis a esse cenário são DRAM de alto desempenho para servidores e os SSDs Enterprise, o ESSD, justamente os segmentos com maior demanda em razão da expansão acelerada de data centers de IA. A Samsung também sinalizou que, nesse contexto, só cumprirá pedidos já firmados de LPDDR4 sem aceitar novas encomendas desse tipo de memória. A Samsung detém aproximadamente 40% do mercado global de DRAM e cerca de 30% do mercado de NAND Flash. Analistas do setor estimam que uma greve poderia reduzir a oferta global de DRAM em 3 a 4% e de NAND de 2 a 3%, no momento em que os preços já estão em trajetória de alta consistente. Parece pouco, né? 2 a 3%, 3 a 4%. Calcula isso na escala que está acontecendo. Segundo a TrendForce, os preços de DRAM devem continuar subindo no segundo trimestre de 2026, e uma greve ampliaria ainda mais essa pressão. Fabricantes de PCs já reagiram ao cenário. Segundo a DigiTimes, alguns montadores aumentaram seus estoques de componentes em até 50% como medida preventiva. Já os fabricantes de TVs alertam que, em uma eventual duplicação nos custos de memória, teria reflexo direto nos preços finais ao consumidor. SK Hynix e Micron poderiam absorver parte da demanda não atendida pela Samsung, mas analistas são cautelosos. A capacidade ociosa dessas empresas não seria suficiente para compensar o volume que a Samsung representa no mercado global. A administração da Samsung se comprometeu publicamente a buscar acordos rápidos, mas rejeitou a extinção do teto de bônus, o ponto central das exigências sindicais no caso, né? A pior parte, porque agora faz sentido, não adianta nada eles aumentarem os valores se não tira o teto, né? Porque, todos os funcionários vão bater no teto de 50% do salário, com tanto que tá, só você vê o quanto que tá ganhando na SK Hynix e na Micron, né? As conversas permanecem em impasse e o prazo de 21 de maio se aproxima sem sinais concretos de avanço. Olha, eu vou fazer aniversário bem no dia que vai dar merda. A empresa também recorre ao sistema judiciário paralelamente às negociações, o que acirra ainda mais o clima entre as partes. Em 2024, a Samsung enfrentou a sua primeira greve da história, com a paralisação de julho durando 3 dias antes de ser estendida indefinidamente, mas com participação de apenas 15% dos filiados ao sindicato, o que já é bastante coisa, né? Você viu que numa pausinha ali foi 40 mil peão. É muito peão, velho, vou te falar. Dessa vez, os números projetados são de 30% a 40% do total de membros, tornando o impacto potencial incomparável com o episódio anterior. Pô, caramba, não tem nem sentido, né, cara? É muito trabalhador. Salário com risco sistêmico. A disputa entre a Samsung e seus trabalhadores transcende os portões da fábrica de Pyeongtaek
Taik. Com 70% dos chips de memória de alto desempenho produzidos mundialmente consumidos por data centers de IA, qualquer interrupção relevante na cadeia de fornecimento chega rapidamente a Silicon Valley, às montadoras de servidores e aos consumidores finais. O que começou como uma negociação salarial acirrada se converteu em uma variável macroeconômica com capacidade de pressionar preços, atrasar produtos e reorganizar contratos em escala global. Analistas ainda veem o espaço para um acordo antes de maio, mas a disposição da gestão da Samsung em ceder até agora é nenhuma. E com isso concluímos que a gente vai apanhar de novo. Eu não queria falar nada, mas é meio conveniente que toda vez que vai sobrar memória, alguma coisa acontece, não é mesmo? Ou um furacão, um alagamento, um incêndio, alguma coisa. Vocês lembram dos HDs, né? Nesse caso aqui, eu diria que é mais do que legítima a reclamação dos trabalhadores, porque pelo amor de Deus, né? A Samsung rachando de ganhar dinheiro com o negócio e eles limitando o bônus dos caras por participação dos lucros. É ridículo, né? Isso é coisa de empresa nanica, não é coisa de uma empresa do porte da Samsung. Isso é vergonhoso. E sabe o que é mais bizarro? Com esse bônus que eles estão dando, medíocre perto da concorrência, o que não falta é mão de obra para as concorrentes. Porque assim, se eu estivesse trabalhando na Samsung, eu ia feliz da vida trabalhar na Micron ou na SK Hynix, que eles estão atingindo justamente o que vocês estão pedindo na Samsung. E o quanto que esses caras não devem estar trabalhando assim, tipo, dobrado nos turnos para conseguir entregar essa demanda ridícula. Então, se você não entendeu ainda, se isso realmente acontecer, ou dependendo da escala que acontecer, o preço deve subir. Eu não estou suportando mais. Mas melhorar mesmo não tem muita perspectiva. E ainda tem um outro ponto. Aliás, tem alguns pontos importantes. Como eu falei pra vocês na notícia que foi publicada sobre o modelo de IA do Google, sobre a OpenAI não cumprir com o acordo, né? E sobrar memória, muita gente falou, agora vai sobrar memória. Vai estourar a bolha. Então, não necessariamente isso vai ser algo positivo para nós. Primeiro, o cenário mais equilibrado, que seria realmente sobrar memória no mercado. As fabricantes podem fazer uma coisa que é, assim, inacreditável. Vocês jamais teriam imaginado nisso, mas eles podem simplesmente diminuir a produção. Quem diria que os caras podem simplesmente diminuir? Porque eles querem manter um teto alto no preço. E aí é simples, é só você produzir menos. Você cria artificialmente uma baixa de estoque no mercado para quem tá procurando muito. A lei da oferta e demanda, você pode simplesmente diminuir a oferta. A demanda não precisa cair e o preço pode se manter o mesmo. Ou até piorar, né? Sai fora, meu. Imagina, não fariam isso. Não. De jeito nenhum, porque vocês acham que isso é uma coisa realmente pavorosa, não é uma estratégia de mercado. A gente já viu isso em várias escalas. Se vocês perceberem hoje que, por exemplo, por placa de vídeo a gente paga mais pra ter um pouco menos, mas ter o software e tal, a gente já meio que faz isso. Tem um outro exemplo muito legal que eu gosto de usar sempre, que é carro. De novo esse papo? Vocês perceberam que hoje em dia os carros estão nesse preço e tal? Não tem mais carro sobrando no mercado. Não tem mais, nossa, o pátio das fabricantes está lotado. Não tem esse tipo de coisa, querida. Ele está lotado, mas ele vai ficar lotado até vender o carro no preço que eles querem. Ah, mas a concorrência, porque os chineses, é verdade, traz a concorrência, mas vai ficar até vender. Porque tem fabricante de automóvel que, olha que surpreendente, diminuiu a quantidade de veículos vendidos e aumentou seus lucros. Como que isso acontece? Você produz menos, paga menos para funcionário, tem menos mão de obra, menos não sei o que lá, e sobe o preço do carro. Aumenta o lucro. Genial, né? Sim. E assim, sinceramente, cara, eu não consigo... A Samsung é qualquer coisa, né? Lucrando do jeito que tá lucrando, qual que é a diferença que vai fazer você pagar o bendito do bônus que os funcionários estão fazendo? Ai, vai diminuir em bilhões. Cara... Por quê? Porque daí os acionistas vão ganhar menos. Os acionistas já estão rachando de ganhar dinheiro, cara. Proporcionalmente vai ser muito pouco perto do que eles podem perder se os trabalhadores realmente paralisarem. Eu acho que devem paralisar. A gente vai ser prejudicado? Provavelmente. Agora, cá entre nós, se a fabricante está ganhando, eu acho muito justo que essa renda seja distribuída. Porque você pensa assim, porque o funcionário quer... Sim, o funcionário quer. E isso, inclusive, seria bom para a economia. Pelo menos para a economia da Coreia, né? Redistribuir esse valor. Porque, cara, esse dinheiro todo que tá indo pra esses bilhardários, trilhardários, esses malucos que estão fazendo os data center, que inclusive nem são, né, supostamente não são ainda sustentáveis, ninguém ganha dinheiro com essa porcaria, quer dizer, alguém ganha, né? Mas não dá dinheiro, você vê a OpenAI que não dá lucro. Quem tá ganhando é uma meia dúzia, cara. Às nossas custas, porque a gente também tá pagando mais caro nisso. Não é a gente que tá dando dinheiro pra eles, é verdade, mas é uma grande especulação gigantesca e é meia dúzia de peão que está nadando em grana, cara. O dinheiro tá trocando de mão, ou o dinheiro fictício tá trocando de mão. Esse dinheiro não vem pra gente. Então, o bendito do trabalho... Você vê, aquela pausa lá, 1/3, 40, 4, 8, 12, 120 mil funcionários na fundição. Mano, se redistribui essa grana vem toda pro mercado coreano, que automaticamente vai pra outros lugares, porque eles vão comprar produtos de outros países, vão viajar pra outros países, não sei o que, e aí o dinheiro é distribuído. Pelo menos alguma parte desse bendito
bendito desse dinheiro é distribuído. E aí a cretinagem da direção, olha, não vamos, imagina que nós vamos aceitar essas condições, isso é inaceitável. Porra, tua concorrente tá fazendo, cara, como que é inaceitável, que não é insustentável, que faz sentido nenhum isso. Pra quem é o investidor, que eles estão preocupados, é a diferença dele ficar trilhardário ou um pouco mais trilhardário. Não tem diferença, ninguém vai ficar pobre, porque não vai quebrar ninguém isso aí, não vai quebrar a Samsung. Porra, cara, o dinheiro vai pro teu país, cara, é a coisa mais idiota que tem. Falar que não vamos distribuir o dinheiro, porque veja bem o quê? Qual que é a justificativa? Em resumo, de memória é isso, tá? Memória é, vai subir? Aparentemente vai. É bom? Não, é uma droga, é horroroso, mas aparentemente vai. Eu posso cravar isso? Não, eu não consigo prever o futuro. Caiu, mas parece que não caiu o suficiente e parece que vai subir. É isso que a gente consegue. É o sobe preço, cai preço. Tem estoque, não tem estoque. Bota o casaco, tira o casaco. Tá quente, tá frio. É isso que tá acontecendo. E boa parte é em cima de especulação. Então, só pra deixar claro, eu não estou falando pra você comprar memória. Não quero ninguém me enchendo o saco nos comentários. O cara quer vender memória. Não compra memória. Não compra. Não tá bom o preço. Se você precisa por algum motivo, que sei lá qual comprar, talvez parece uma janela decente porque caiu um pouco o preço e parece que vai subir. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Tirando isso, comentando da questão da Samsung, quão burro você tem que ser pra não querer redistribuir a renda do teu próprio, dentro do teu próprio país pros teus funcionários que estão gerando a riqueza pra tua empresa. Uma quantidade exorbitante de dinheiro. Eu não tô falando o tiozinho ferrado da vendinha que ganha o suficiente pra pagar as contas, pagar os funcionários, não sobra pra ter bônus. Eu tô falando de uma empresa que tá multi-quadrilhardária. Loucura, né? Sim. E aí se desenha mais um episódio da novela da memória RAM. E do SSD também, né? Vocês perceberam? O SSD tá caro, pode ficar pior. É triste porque assim, isso é tudo especulação do mercado pra não sei o quê. Cara, e o que muda, cara? Eu não consigo entender. Tipo assim, o que muda pra gente? Se é especulação ou não é? Se é verdade ou é mentira? Se o preço... A etiqueta de preço, ela não tá nem aí porque você acredita ser, ou porque eu acredito ser, ou porque realmente é. O preço só sobe. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo aqui trabalham com tecnologia de alguma forma. E isso é ruim pra todo mundo, tá? O cara não precisa do PCzinho gamer. Não é PC gamer, eu já falei, isso afeta tudo, você viu? Smart TV, smartphone, tudo que vai em memória. Isso significa que nós, os proletários otários, estamos pagando pra inteligência artificial que vai revolucionar o mundo pra quem tem dinheiro, né? Porque o Elon Musk, nossa, ele vai pra Lua agora, vai pra Marte, agora, data center, fodão, não sei o que. Ele tem uma, Microsoft tem um, a Amazon tem outro, não sei o que. É só pra quem tem dinheiro. Você não vai conseguir nem montar um PC aí pra rodar na tua casa o teu modelinho local de IA pobrinho de graça. Por quê? Porque não tem condições, os caras compraram tudo. Essa é a situação que a gente tá. Então antes de falar que, os caras tão putos porque não dá pra montar PCs em game, pensa que o mundo é um pouquinho maior do que o que tá na tua cabeça ou do que tá no nosso entorno, tá? Então a situação é bem grave. Eu queria falar que vai melhorar, mas não... O que vocês acham? Vocês acham que vai melhorar? Que isso é tudo fake news, é tudo invenção e que amanhã vai estourar esta bolha maravilhosa e nós vamos ter um monte de memória barata? Ou não? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreve no Unlock para receber aí também as notificações.